Paz do Senhor, irmãos, eu estou de volta ao Família, um canal de bênçãos. Meu nome é Sandra Cristina, sou terapeuta familiar e hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre o assunto sexualidade, sobre o assunto prostituição, que tem entrado nos lares, nas famílias como algo normal. Houve um grande número de e-mails e questionamentos acerca da prostituição, que é o sexo fora do casamento. Então, nós vamos refletir um pouco mais sobre esse assunto. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 22. Nós vamos começar lendo aqui no versículo 13. Vamos refletir sobre o que o Senhor tem para nós, para os nossos filhos, para nossas famílias. Diz o seguinte: Lei da castidade do casamento. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e a levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tal filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Vamos ler também no versículo 23, do mesmo capítulo. Se houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade e deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarão o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa da sorte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. E encerrando aqui, no versículo 28 desse mesmo capítulo, de 22 de Deuteronômio, diz o seguinte: se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Então, como você viu aqui, irmão, irmã, você adolescente, você jovem que me mandou e-mails, que questionou a questão da virgindade, que virgindade não é algo mais cobrado para os dias de hoje, que a prática do sexo fora do casamento não é prostituição. Veja bem, virgindade é lei. Virgindade era cobrado nesses tempos da lei do Senhor com a morte. Apesar de que Jesus veio, levou sobre si as dores, pagou por nós na cruz, levando todos os nossos pecados, todas as nossas condenações, mas isso não nos impede de continuar guardando os mandamentos do Senhor. E o preceito da virgindade, ele é tanto para o homem quanto para a mulher. E a virgindade é algo que agrada o coração do Senhor, e não é algo que foi abolido, não. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira que o inimigo tem colocado, tem plantado no coração dos jovens para que eles pequem, para que eles abram um precedente, para que o pecado entre, faça ali morada e produza frutos, para que a família seja destruída. Mas eu gostaria de ler também com você em 1 Coríntios 7:9. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7:9. Veja comigo o que diz aqui no Novo Testamento sobre você jovem, sobre você moça que tem se dado ao sexo fora do casamento. Diz o seguinte em 1 Coríntios 7, versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado.
veja bem que a palavra do Senhor, ela se renova aqui no Novo Testamento e ela traz uma ordenança. O que é viver abrasado? É você viver na carne, é você viver influenciado pelo desejo da carne, os desejos ilícitos da carne, do sexo, da prática, né, inflamada, sensualizada. Então, o que o Senhor nos diz? O Senhor diz para que você se case. Não é bom que você viva abrasado. É pecado você viver abrasado. Então, na ordenança, o Senhor diz, case-se. Ou seja, sexo é para os casados. Sexo não é para os solteiros. E hoje as pessoas, elas querem distorcer a palavra, criar uma Bíblia só para elas. Elas querem fazer deste mandamento, deste manual de vida, que é a palavra do Senhor, eles querem fazer disso um manual só para elas, para justificar os seus erros. Então, o que elas fazem? Elas distorcem a palavra do Senhor, elas tiram aquilo que o Senhor deixou como verdade, como lei para nós, e querem usufruir disso, querem fazer da palavra do Senhor algo que é aplicado só para elas. Mas se você for viver uma meia palavra, é melhor que você jogue essa palavra fora, que você não cumpra do que você dar mau testemunho dessa palavra do Senhor. Nós não podemos tirar os preceitos do Senhor, rasgá-los e jogar fora, pegar só metade. A palavra do Senhor ela é inteira, a palavra do Senhor é única e nenhum tio, nada dessa palavra pode ser mudado. Então, se você tem mudado, você, sobretudo você, jovem, que quer justificar os seus erros e viver uma vida inflamada, uma vida de sensualidade, de sexo fora do casamento, querendo dizer que o Senhor Jesus já veio, já cumpriu a lei, que agora eu posso fazer todas as coisas, você está enganado, você não pode fazer isso. A palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz e ela se renova todos os dias. E os preceitos do Senhor continuam valendo. A virgindade é algo que agrada ao Senhor e o sexo é para os casados, não é para os solteiros. Mas vejamos mais o que diz em 1 Coríntios, aí bem pertinho, abre a sua Bíblia, em 1 Coríntios 2,14. Olha o que a Bíblia nos ensina. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E também eu gostaria que você abrisse, para confirmar essa palavra, em João 16, versículos 7 e 8. Olha o que nos diz aqui em João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que eu quero que você compreenda com isso, jovem, você jovem? Que as escrituras sagradas, a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, não é qualquer um. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não consegue ler essa palavra e compreender o que ela determina como certo ou como errado. Se você não tem buscado o Espírito Santo de Deus, se você não tem vivido uma vida de santidade, se você não tem procurado sacrificar a sua carne, se fortalecer no Espírito, você jamais vai compreender as coisas do reino espiritual. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, por meio do Espírito Santo, que quando era Jesus falando aqui aos seus discípulos numa pregação, ele diz que convinha que ele fosse para o reino, ou seja, que ele voltasse para os céus, que ele ia passar pelo sacrifício da cruz e que ele voltaria para o reino celestial, mas que ele mandaria aquele que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo de Deus. Só ele nos mostra, nos capacita como analisar a palavra do Senhor e aplicá-la para as nossas vidas da forma correta. Então, se você não tem o Espírito Santo de Deus, e tem muita gente que chega e fala, mas irmã, eu leio a Bíblia e eu não compreendo o que está escrito nela. Você não compreenderá, porque a Bíblia, ela se discerne espiritualmente. A Bíblia, ela só consegue ser discernida através do Espírito Santo do Senhor. Ela se torna loucura para quem não tem o Espírito Santo do Senhor. É somente através do Espírito Santo que você vai compreender o que Deus quer para você. Não adianta você ficar tentando justificar os seus erros. Busque agradar ao Senhor e busque a presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te mostrar e você vai ver que você tem vivido uma vida de pecado e de prostituição quando você comete o sexo fora do casamento. E hoje eu quero novamente falar sobre as consequências.
E gostaria de lembrar que a virgindade ela não é só para a menina, a virgindade é para o menino também. Ambos precisam estar em castidade, em virgindade. A virgindade ela é cobrada muito para as mulheres e se esquecem de dizer que o homem também é cobrado nesse sentido. O homem ele deve buscar uma moça para se casar, mas a virgindade ela não é só para a moça, ela também é para o jovem, para o rapaz. E quando eu digo que o homem é quem deve procurar, é porque hoje a sociedade tem dito que a mulher também pode ir em busca, ir à caça, né? É essa a palavra que eles dizem. Porém, os homens estão ficando encolhidos, tímidos, sem iniciativa, porque as mulheres estão tão afoitas, estão tão atiradas, que os homens estão ficando com medo, eles estão encolhendo, porque essa é uma atitude masculina. A Bíblia disse que o homem deixará, o homem é que tem que sair à procura, buscar uma esposa, uma namorada, uma noiva, não a mulher. E com isso, o que acontece? Os homens estão ficando com medo, estão ficando sem atitude diante de mulheres que têm tido comportamento como homens. Então, é bom que os homens tenham essa iniciativa. E outra coisa, o homem e a mulher, os dois, eles se enganam quando querem acreditar que o sexo é diversão. Sexo não é diversão. O sexo ele não foi feito para diversão. O sexo é algo muito sério, é um laço de almas que se constitui na presença do Todo-Poderoso. Quando você jovem, quando você menina, se deita com um rapaz, você jovem, se deita com uma moça, o que vocês estão fazendo é criando um laço de almas. E o Senhor é quem é a testemunha desse laço. E é somente Ele que pode desfazer. Você, jovem, você, menina, você, menino, que tem feito isso como diversão, você está enganado. Porque o sexo, ele não é diversão. O sexo, como eu já disse, é um presente do Senhor para os casados. Não é diversão. E outra coisa, eu gostaria que você abrisse em Gênesis 24, abra sua Bíblia lá em Gênesis 24, no versículo 67. Veja o que diz aqui. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Esse capítulo de Gênesis nos diz do casamento de Isaac, quando seu pai Abraão mandou buscar a Rebeca, e ela chegou até a tenda de longe, viu Isaac, mas a palavra do Senhor diz que ele esteve com ela e ele amou. Sexo é com amor. Sexo não é um ato cometido de qualquer jeito, a qualquer momento, de qualquer forma. Sexo é para quem se ama. Não é diversão, não é passatempo, não é aproveitar a vida. Sexo é algo que deve ser feito entre duas pessoas que se amam, e amor é para a vida inteira. Não é uma paixão que passa, que termina, que se esvai com o tempo. Não. O sexo ele é preciso ser consolidado através do amor. E outra coisa, apenas os rapazes, você moça, eu quero que você ouça isso, você adolescente, você jovenzinha, você menina, o rapaz que acredita que uma menina pode ser uma pegadora, como eles se autodenominam pegadores, só os meninos que não querem compromisso é que acham isso bonito, acham isso normal, porque eles não têm compromisso com você, ele vai te usar, ele vai se aproveitar do seu corpo e vai te abandonar na primeira oportunidade, porque ele não tem compromisso nenhum com você. Porque apenas os moços que não querem compromisso sério é que acham normal, é que acham natural uma jovenzinha ser pegadora. Mulher não é pegadora, assim como homem também não deve ser, porque ambos estão, na verdade, sendo pecadores. Homem e mulher que se autodenomina pegador, na verdade, são pecadores, porque estão fazendo algo que desagrada ao coração de Deus. E os rótulos, eles vêm, inegavelmente. Não tem como.
Os homens comentam, o homem que pega uma menina, que faz, né, esse tipo de coisa, eles denigrem a imagem da menina, eles comentam, eles passam para frente, eles exageram, eles inventam, porque na verdade o que eles querem é denigrir a imagem da menina, se aproveitam e depois a abandonam. E um aspecto muito importante e último que eu quero falar é em relação ao corpo da mulher. O corpo da mulher, ele conta, ele tem um histórico da vida de pecado que ela leva, da vida de prostituição, do sexo fora do casamento, do sexo precoce. O corpo da mulher, ele já decai, já se desmancha muito mais rapidamente do que o corpo do homem. Basta nós observarmos o homem, quando é grisalho, ele é considerado um símbolo sexual de beleza. A mulher grisalha já está num estado de decadência. Infelizmente, essa é a realidade. Então, o corpo da mulher, ele já se degenera mais rápido. E o pecado do sexo fora do casamento, o sexo precoce, acelera esse envelhecer, acelera esse degenerar. Os órgãos internos sofrem da mulher um desgaste muito grande com o sexo precocemente. O seu órgão genital, menina, ele perde a sua elasticidade normal, ele guarda marcas. Infelizmente, ele guarda marcas e ele vai decaindo. E quando você tiver mais velha, mais amadurecida um pouco, você vai observar que o seu corpo já não é mais o mesmo. Ele foi perdendo o seu vigor, o seu viço, a sua beleza natural. E o sexo precoce faz tudo isso. Infelizmente, o homem não tem essas marcas. Só o corpo da mulher é que guarda essas marcas. É muito triste e é muito constrangedor para a mulher, mas é só ela que sofre com todos esses aspectos. O homem não. E para encerrar essa mensagem de hoje, menina, você jovenzinha, você adolescente, você que está gostando de um garoto e já tem um laço, né, com essa pessoa de amor, de carinho, mas que ainda não efetivou o sexo. Se ele te chegar com aquela velha história, prova que me ama, ficando comigo, tendo uma noite de prazer comigo, mostra que você me ama, seja esperta. Prove para ele que você é esperta e peça uma contraprova, respondendo-lhe, você me ama? Prova para mim que me ama, me esperando até o casamento. Se você está me pedindo uma prova, eu também vou te pedir uma, porque do mesmo jeito que eu te amo, você também tem que me amar. Então, se eu tenho que provar para você que eu te amo ficando com você, prove para mim que você me ama, me esperando até o nosso casamento. Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver qual vai ser a reação dele, mas não ceda, não ceda, seja firme. Porque se ele gostar de você, ele vai até o fim, ele vai assumir um compromisso com você. Se ele não gostar, ele vai sair fora e você vai ver quem é ele. Eu quero que você compreenda, moça, jovem, menina, adolescente. A mulher é uma joia rara, ela é preciosa. E joia rara, ela fica protegida, ela fica guardada, ela fica debaixo de 7 chaves. Ela não fica exposta a qualquer um, aos olhos de qualquer um. Ela é caríssima, uma joia rara é muito cara, ela é valorosa, não é qualquer um que chega perto, que pode tocar, que pode se aproximar. Uma joia rara, ela nunca perde o valor, jamais perderá o valor. E você é uma joia rara. O Senhor te chamou para ser uma joia rara. Então que você, menina, entenda isso, você tem um valor precioso. E que você, menino, entenda que virgindade não é só para as meninas. Que você também precisa se conservar puro e santo para que o seu lar, a sua família, que um dia você vai constituir, seja abençoado. E que vocês não sejam pegadores, porque pegadora, na verdade, são pecadores fazendo algo que o Senhor não gosta, que o Senhor desagrada. Que o Senhor te abençoe, jovem, que o Senhor te abençoe, menina, menino, que vocês esperem o momento certo e que vocês alcancem a bênção da família em santidade, como o Senhor quer. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Então, essa foi a nossa mensagem de hoje. Se você gostou,
se inscreva no canal, deixe o seu comentário, pode continuar mandando, né, as suas mensagens, suas dúvidas por e-mail, deixe o seu like aí para mim e me ajude a divulgar, me ajude a levar essas mensagens às pessoas que precisam ouvir, porque as famílias estão carentes. Que o Senhor te abençoe e que você seja um canal de bênção para muitas vidas, me ajudando a compartilhar e a levar essa mensagem a muitas pessoas que precisam ouvir. No nome do Senhor Jesus. Como hei de viver se nunca só o Senhor pode mudar a nossa história? Só o Senhor.